Glória a Deus, pode fazer morada. Deixa eu te explicar, é esse tratamento, né? Trabalha Espírito Santo, mas a reforma, nós estamos sempre em reforma. O Espírito Santo está sempre, ó, tratando conosco, nos modelando, nos fazendo melhor a cada dia, nos dando crescimento. E não é só em nós, não, que já temos a presença dele. Nós somos morada, templo do Espírito Santo. Presta atenção aí do outro lado. Mas ele também tem um outro ministério. Qual é? Alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. E que ele sabe que pertence ao Senhor, mas ainda não foram alcançados. Entendeu? Porque ele não vai fazer isso naquele coração que é joio, naquele coração que é bode. Não, não. Ele não vai fazer isso, não. Ele vai fazer naquele que ele sabe que pertence ao Senhor, mas que ainda não foram alcançados. E vai ser alcançados. Ele sabe. Deus não erra. Deus não perde tempo. Deus sabe como fazer. Eu é que não sei, mas ele sabe. Ele conhece, me conhece desde quando eu estava no ventre da minha mãe, sendo gerado, em fase de crescimento ainda. Ele já me conhecia, ele já sabia a meu respeito, entendeu? Então tem muitas pessoas ainda espalhadas pelo mundo que pertencem ao Senhor, mas que ainda não foram alcançadas. Vai chegar o tempo delas. E o Espírito Santo sabe como fazer isso. Nós que já fomos alcançados, nós estamos sempre em reforma. Melhorando, nos colocando no deserto, no vale. Ele vai nos colocando para nos fortalecer, para reparar algumas coisas que ainda tem em nós, que precisa ser retirado. Nós estamos nessa fase de reforma, de transformação. E eu agradeço a Deus, né, por pertencer, né, a essa família, a família que vai morar no céu. E ele fez isso por misericórdia, por sua graça. Você não sabe que a palavra graça significa isso? Favor imerecido? Então, ele nos favoreceu sem nós merecermos, sem nós termos nada para oferecer em troca. Sabe como é que ele fez? Olhando os méritos do Filho dele, aquela obra que foi feita na cruz do Calvário. Aquela obra que foi feita lá é uma obra completa e perfeita. Eu gosto muito de dizer isso para tirar a glória do homem. Tem alguém do outro lado aí só de orelha e pé aí ouvindo. Eu gosto muito de frisar essas coisas para tirar a glória do homem. A glória é toda, 100% dele. Eu não tenho milésimo, nada para oferecer. Por isso que graça significa isso. Favor imerecido. É favorecer alguém que não tem mérito nenhum, sabe? Que não tem nada. Está vazio. Está vazio, querido. Você está entendendo? A única obra perfeita e completa, aprovada por Deus, é aquela feita na cruz do Calvário. Aquela obra lá foi uma obra perfeita e completa, capaz de me salvar e de me manter salvo. Por isso que nós ensinamos isso. Que aquele que é salvo, ele recebeu a salvação eterna. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da fé. É ele quem fez, quem criou tudo isso aí para nós. Você está entendendo? É ele. A salvação eterna vem dele. E é uma salvação eterna. Se você tem essa salvação, é para sempre. Você está entendendo? Não é uma salvação provisória. Não, é se você ficar. Não, é se você não beber, se você não fumar, se você... Não, querido, não é isso não. O salvo é salvo para sempre. Porque o que ele recebeu é eterno, não é provisório. Eu tenho hoje, amanhã não tenho mais. Não, aí eu me arrependo, aí eu passo a ter. Aí de repente eu falho, porque o ser humano é falho, não tem jeito. Quando Jesus deu esse presente para nós, ele já nos conhecia e sabia. E sabia a nosso respeito. Você está pensando que ele coloca o nome lá no livro da vida e depois apaga? Depois risca? E depois volta a colocar? Quando a gente se arrepende? Não, querido. Isso é para nós homens, que somos limitados. Ele conhece a eternidade. Ele conhece lá na frente. Ele conhece tudo. Ele já conhece a minha história. Quando é que eu vou partir daqui? Ele já sabe. Ele já está sabendo. Então nós só temos que agradecer a ele. É por essa misericórdia, por esse amor tão grande. Tão grande. Por isso que eu declaro sempre... Estou colocando essa saudação, porque a gente está acostumado a saudar o outro com paz do Senhor ou graça e paz.
eu agora estou colocando misericórdia também. Graça, paz e misericórdia da parte desse Deus bondoso e generoso sobre a sua vida. Vamos para o texto bíblico? Eu vou mostrar para você a coisa mais terrível que aconteceu com a humanidade. Meu Deus do céu, coisa terrível. Vamos ver como é que foi? Vamos dar uma olhadinha. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se você quiser acompanhar. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Tem facilidade? Está em casa? Onde é que está? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Isso aqui foi a maior derrota da humanidade. Meu Deus do céu. Isso aqui é a tristeza. É a coisa horrível que aconteceu. Horrível. Horrível. Gênesis, vou repetir a referência bíblica. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Eu tenho dito que esse programa aqui está sempre trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento, de esperança, de fé, de força, para te reerguer, para aquele que estiver abatido, se renovar. Eu venho sempre trazendo uma palavra assim, mas hoje eu estou trazendo uma outra palavra, uma palavra de reflexão, de avaliação, para você entender algumas coisas mais profundas. Você está entendendo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vou repetir a referência bíblica, Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim, o 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa aqui é a maior derrota da humanidade. Isso aqui é a maior tristeza. Nós fomos expulsos, representado por Adão e Eva. Fomos expulsos. O casal foi expulso do jardim do Éden. E sabe que a primeira coisa que eles experimentaram é aquilo que Deus falou para eles no jardim. Está ali no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que isso quer dizer? Eles não conheciam isso. Fazer diferenciação de bem e mal. Você está vendo? Olha o que eles perderam. Sabe o que eles perderam mais? A comunicação com o seu Criador. Sabe que a primeira coisa que eles experimentaram fora do jardim? A morte espiritual. Sabe o que é a morte espiritual? A tomada foi tirada da fonte. Desligado de Deus. Isso é que é a morte espiritual. Se tornaram, sabe o quê? Homens carnais. Sem o Espírito. Deixaram a espiritualidade que tinha antes lá dentro do jardim. Sabe o que eles deixaram lá dentro do jardim? Quem sabe no pé da árvore do conhecimento do mal? Sabe o quê? Sua inocência, sua pureza, sua santidade. Homem perfeito. Meu Deus, que tristeza. Perderam a posição de espirituais. E agora, homens carnais. Eles não conheciam isso lá dentro do jardim. Mas agora do lado de fora, passaram a conhecer bem e mal. E agora tem que lutar. O mal está aqui e o bem também. Antes não tinha essa luta, não tinha essa peleja, não tinha essa guerra. Havia pureza. Comunicação. Diz que pela virada do dia, a parte do entardecer, Deus vinha e se comunicava com Adão e com Eva. Meu Deus, olha que perda! Que perda! E agora? O que fazer? Nos tornamos alienados, sem direção. Entramos num mundo, sem se comunicar. Perdeu a comunicação com o seu Criador. Seu relacionamento com Deus perdido. Entramos no estado, sabe de quê? Que os teólogos gostam de chamar depravação total. Meu Deus! Entramos nas trevas, porque dentro do jardim tinha luz. Enquanto houvesse obediência, havia relacionamento profundo, como eu disse para você,
durante a viração do dia e encerrando o dia, Deus vinha se comunicar. Olha o relacionamento. Íntimo. Criatura e Criador. Perdemos isso. E além da morte espiritual, entrou também a morte física e uma outra morte. A morte eterna. 3 tipos de morte diferentes. Meu amigo, quando o homem nasce, já sabe que um dia vai morrer. E quando nasce, já nasce assim, morto espiritualmente. O que é isso? Sem ação, sem poder de se comunicar, sem poder de retorno. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Como eu disse, ficamos alienados. Fomos deletados do poder do alto. Que situação triste, de derrota. Olha o que diz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdemos a glória. Que tristeza. Perdemos. É perda, é derrota. Por causa de quê? Da desobediência. Porque alguém apareceu estranho lá no jardim. Uma visita estranha lá dentro do jardim. Você está entendendo? Trazendo uma proposta nova. Qual é a proposta nova? Deus proibiu vocês de comerem dos frutos das árvores? Não. Temos o direito de comer de todos os frutos das árvores do jardim. Mas tem uma árvore que ele nos privou de fazer isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comermos, morreremos. É certo que não morrereis. Olha a proposta do inferno. É aquela que nós temos ouvido por aí. Não tem nada a ver. É certo que não morrereis. Pelo contrário, vocês serão igual a Deus. Conhecedores do bem e do mal. Sabe qual é a proposta? A rebelião. Sabe por quê? Porque quem trouxe essa proposta foi um rebelado. Ele se rebelou contra Deus. Você está entendendo? É isso que aconteceu. E nós seguimos a proposta deles. Principalmente o casal, né? Nós estamos literalmente falando aqui sobre o casal. E isso atingiu toda a raça humana. E não adianta a gente querer criticar Adão e Eva. Se fosse eu e você que estivesse lá, com certeza era queda. Com certeza. Por quê? Porque quem está nos tentando tem poder também. É poder para o mal. Ele tem poder. Ele derrubou o primeiro casal e continua derrubando muita gente por aí. Ainda mais quando se fala de casal. E as propostas aparecem a rodo. Na tentativa de te derrubar, de desfazer aquilo que Deus fez. Lá no jardim ele desfez. Deus sabia? Sabia. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa em nada. Quando eu falho e quando você falha. Ele já está ciente. Mesmo assim, ele não desiste da gente. Isaías Ferreira, rapaz, que bênção, Isaías. Apareceu aqui. Agora eu quero ver você aparecendo na igreja. Seu amigão, nós te admiramos, tá? Deus abençoe aí. Então, com essa desobediência, a raça humana toda veio em queda. Rapaz, isso repercutiu. Isso atingiu toda a raça humana. Quando o ser humano nasce, ele nasce assim, desligado de Deus, sem comunicação com Deus. Ele se torna materialista, ele vem nessa condição carnal, biológica. Não tem vida espiritual. Você está vendo? Hoje nós guerreamos contra o mal, rapaz. Está dentro da nossa consciência. Olha o campo de batalha aqui um dia, na mente. É o campo de batalha. Pensamentos mal vêm aqui e pensamentos bons. Não é fácil. Deus queria nos poupar disso. Por isso falou para o primeiro casal. Não coma do fruto que está lá no meio do jardim daquela árvore. Não coma. Olha, eu estou dando todos os frutos de todas as árvores. Mas daquela lá, reservado a mim. Não coma, porque tem consequências.
e gravíssimas. E quando Deus falou, é para nos poupar. Muitas vezes nós não queremos obedecer. Sabendo que vai dar errado lá no final. Sabendo que depois vai ser cobrado. E mesmo assim a gente quer fazer. Sabe por quê? Porque estamos nessa carne aqui. Essa carne deseja a coisa o quê? Terrena e carnal. Coisa espiritual a carne odeia. Não quer. A carne não quer que você ore, que você vai no templo para ouvir a palavra, para ser ministrado. A carne não quer que você pegue na Bíblia. A carne não deseja essas coisas que vêm do céu. A carne deseja só coisa terrena, passageira, que traz alegria e satisfação momentânea. Somos iludidos. A carne luta para isso. É uma peleja, é uma guerra. O apóstolo Paulo falou que a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma guerra. É só você acordar, levantar, você já está dentro da guerra. Toma-lhe pancada. É assim a vida. Por causa de quê? Quais são as consequências? É simples. Se você semear semente de uva ou de maçã, você vai colher isso. Agora, se você semeia, não é? Semente de uma árvore brava por aí, não espera você colher uva e maçã, porque não vai. É a semente que você semear, é dali que você vai colher. Você semeia semente de jiló e quer colher uva, ameixa, não vai dar não. Deus falou, a colheita qual seria para eles? É a morte. E que morte é essa? Separado de mim, separado de Deus. É a primeira. Eles experimentaram logo isso. O que foi? Foram expulsos do jardim, nós lemos aqui. O que ficou para trás? Tudo isso que eu falei para vocês. Inocência, pureza, santidade, comunicação com o seu Criador. Oh, meu Deus, essa foi a pior. E aí, saiu do jardim, deixou para trás tudo isso. Meu Deus! De vez em quando nós deparamos com isso. Caímos num erro, num pecado e ficamos abatidos e tristes. Por que Jesus veio? Nos trazer essa vida que não temos e que perdemos, ficou lá para trás. Foi isso que ele falou. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Sabe o que é? Uma vida completa que vocês não têm. Eu vim trazer aquilo que vocês perderam, deixaram lá dentro do jardim. Eu quero trazer de volta. Eu sou a fonte da vida. E eu vim trazer isso para vocês. Sem mim, vocês não têm essa vida. Vocês só têm essa primeira vida aí. Qual é a primeira vida? É a vida biológica. A vida de um relacionamento de papai e mamãe, homem e mulher. É essa vida que você tem, terrena, passageira e mortal. Eu quero trazer uma outra vida. Eu quero que vocês experimentem uma vida que vocês tinham lá no jardim e perderam. Eu quero trazer de volta. Eu quero trazer de volta. Eu sou a fonte da vida de onde vocês se desligaram. Eu quero trazer de volta essa vida abundante, essa vida completa. Teve um homem que foi à procura de Jesus à noite. Érica, que Deus te abençoe, Érica. Teve um homem de conhecimento da época, chamado Nicodemos. Ele foi escondido, porque não queria que ninguém soubesse que ele tinha procurado Jesus. Ele foi lá. E na conversa que ele teve com Jesus, Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Ter essa nova vida. É isso que falta no homem. É preciso nascer de novo. O primeiro nascimento você já passou. Está aqui, ó. Vem me procurar. É o nascimento comum, normal, biológico. Esse nós já temos. Mas tem um outro segundo. Um segundo nascimento. E esse segundo nascimento é espiritual. Não é terreno. Não vem daqui de baixo. Vem lá de cima para nós. Meu Deus. Irmã Marta Andrade, Deus te abençoe. É bem-vinda. Fica à vontade. Puxa a cadeirinha aí, senta e acompanhe. Jesus veio trazer essa nova vida.
veio nos conectar com o céu de novo. Foi tirado a tomada da fonte de energia. E aí ficamos alienados, sem saber para onde ir, para onde vai, aonde. Aí ele veio à nossa procura. Ele quem veio. Na casa de Zaqueu ele disse isso, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu Deus! Passamos a ter uma nova vida, a segunda vida. Jesus falou isso para aquele homem que era sábio. Enquanto Jesus está falando de coisa espiritual, ele estava entendendo de coisa material. Mas como pode eu nascer de novo? Eu já sou velho. Como pode um velho, vou por acaso entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? O que é nascido da carne é carne, filho. Eu estou falando de nascimento espiritual. Foi isso que Jesus falou para ele. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Se você olhar o texto, está lá, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito, o Espírito Santo, é espírito. Você está vendo? É espiritual, isso que ele está dizendo. E é isso que está faltando na vida de todo ser humano. A vida espiritual que não tem. Está vazio, está vazio. É preciso ter essa vida. E essa vida vem de cima para baixo. Não é de baixo para cima, não. Você não pode fazer nada quanto a isso. Você precisa receber. E quem recebe porque é alguém amado de Deus, escolhido de Deus. É porque ovelha. Eu gosto de dividir o mundo assim. Porque a Bíblia me dá essa referência, né? Para eu dividir o mundo dessa forma. Em dois grandes grupos. Aqueles que são trigo e aqueles que são joio. Aqueles que são ovelhas e aqueles que são bodes. Você está entendendo? Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. O mundo está dividido assim. E aqueles que são ovelhas, trigo e filhos de Deus vão receber a palavra. É verdade que tem alguns que fazem por fingimento, por emoção e dá a impressão que são do Senhor. Deus no final vai separar. A gente está vendo isso na Bíblia. No final vai separar, porque pode enganar pastor, pode enganar os líderes religiosos, mas o Senhor não se engana. Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ovelha não perece. Ovelha é do Senhor, é propriedade dele. Quem é ovelha é selado como, essa é minha propriedade, me pertence. Ninguém tira de mim, ninguém rouba de mim, ninguém consegue, porque está na minha mão e na mão do meu Pai, e ninguém pode arrancá-la da mão dele. Você está entendendo? Jesus teve que fazer isso. Vir à nossa procura, nos alcançar, para de novo nos ligar com o céu. É Ele que fez isso. Nascer de novo é isso. Dá-se o nome de regeneração. Regenerar. Nascer outra vez. Ele fez isso na minha vida, fez isso na sua vida. Porque nós não tínhamos como fazer. Por isso que a obra, humana, sem valor. Foi assim que Deus demonstrou lá dentro do jardim ainda, antes de expulsar. Deus sabia o que havia acontecido no jardim, mas mesmo assim foi lá e está falando com o homem. Ele vai se colocar a nível para que o homem entenda: onde estás, Adão? Como se Deus não conhecesse, como Deus não soubesse, como se Deus não estivesse já sabendo de tudo. Mas Ele quer nos confrontar, Ele quer dialogar conosco. Nós precisamos confessar para Ele: comeste do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? Quem te fez fazer isso? Aí ninguém quer assumir culpa. A mulher que tu me deste. Foi na mulher, a serpente me enganou. A gente transfere. A gente nunca quer assumir. Sabe quem foi que assumiu o pecado? Sabe quem foi? Um homem chamado Davi. Quando ele foi confrontado, que o profeta foi até lá. Joana Ribeiro, é sério? Meu abração, Joana. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um abração, toda a família.
para o meu irmão aí, tá bom? Então, o que aconteceu? Quando Adão pecou, ele foi desligado. E agora, ó, nós vivemos assim, desligado. E quando a gente encontra esse Jesus através do Evangelho, porque o Evangelho, não me envergonhe do Evangelho, o apóstolo Paulo falou, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Jesus nos encontra e nos liberta e faz algo diferente, nos regenera, a tomada é ligada de novo no céu. Passamos a ter comunicação com o céu através de quê? Da palavra. Adão perdeu isso e teve que conviver com essa guerra, com essa batalha espiritual entre o bem e o mal. Que situação difícil. Mas agora em Cristo somos novas criaturas. É uma nova criação e Ele é quem fez isso através do Espírito Santo. Nos regenerou, nos trouxe de volta, nos deu a vida espiritual que tínhamos lá dentro do jardim e que agora passamos a ter. Ele trouxe de volta isso. Só que tem uma coisa. A guerra continua. A luta da carne contra o espírito. Não é fácil. De vez em quando a gente escorrega. De vez em quando a gente vê a queda. De vez em quando temos que estar de volta pedindo perdão. Que quem é salvo faz isso. Fica triste. Se aborrece consigo mesmo. Não vigiei. Meu Deus, fica indignado. De novo. E às vezes o mesmo pecado. Meu Senhor, misericórdia, misericórdia de nós. E Deus está pronto a te perdoar quando o arrependimento é sincero. Vem daqui de dentro. A indignação está aqui porque errou, falhou, tropeçou, mas Ele já conhece a gente. Ele está sempre pronto a estender a mão e nos levantar. Foi assim que Ele fez com Pedro, quando Pedro começou a afundar, deixou de olhar para Cristo por um momento, começou a afundar. É assim que acontece com a gente. Nós gostamos de censurar, né, o apóstolo Pedro, né? Poxa, que coisa, afundou, deixou de olhar para Jesus. Nós a mesma coisa. De vez em quando, misericórdia, socorre-me, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor vem, estende a mão, levanta. Eu estou aqui do teu lado. Eu sei tudo a seu respeito. Você não sabia, mas eu já sabia. Esqueceu que eu sou onisciente, onipresente, onipotente e presciente? Eu já sei de tudo. Eu estou aqui do teu lado para te recuperar, te levantar, te manter de pé. Volta, vamos para o barco, vamos para o barco. Vamos para o barco. E voltou para o barco com ele, caminhando com ele aqui. Segura aqui no meu braço. Vamos. É assim que Jesus faz comigo e com você. Vamos junto, vamos. Vamos lá. Não desista. Só porque caiu, estou aqui para te levantar. E continua a caminhada quantas vezes for necessário. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor fale profundo. Te revele coisas novas. Além da